tua, Pai. A unção é tua, Deus. O Espírito é seu, Senhor. Quando Deus pede para a gente se render aos pés dele, é porque Ele espera realmente isso de nós. Eu lembro que há alguns anos eu ainda trabalhava, eu estava na ativa, e me colocaram para trabalhar na viatura com um policial. E o irmão dele era crente, tocava na igreja. E então esse irmão dele, de repente, ficou triste com alguma coisa e se desviou, se afastou e foi embora da igreja. E começou a fazer muitas coisas erradas e começou a beber. E ele começou a se entregar na bebida e aconteceu que o rim dele parou de funcionar. E ele teve que começar a fazer hemodiálise. Mas mesmo assim ele ficou revoltado. Porque tem algumas pessoas que, quando as coisas ruins acontecem, elas não olham que elas é que erraram, elas que semearam naquele campo pecaminoso e infrutífero. Elas culpam a Deus. Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? E esse irmão desse rapaz que estava trabalhando comigo foi um desses. E ele, revoltado, fazia hemodiálise. E quando você está fazendo hemodiálise por causa do rim, você não pode ingerir água nem nada, é tudo dosado. Porque o seu rim não está trabalhando, eles colocam uma máquina maior que isso aqui, para ser o seu rim artificial. Senão você morre. E aquele rapaz já andava com um catéter aqui enfiado no pescoço. E ele bebia e caía. Bebia e caía, bebia e caía. Daqui a pouco ele entrou em coma. E socorreram ele para o hospital. E aí nós estávamos de serviço. E aí o Copom avisou: olha, entre em contato aqui com a companhia. E nós fomos entrar em contato, pensando que alguma coisa tinha acontecido, e realmente era. Quando ele entrou em contato, falou assim: ó, teu irmão foi localizado, ele está em coma, ele está aqui no hospital do Mandaqui, em São Paulo. Você pode deslocar com a viatura e já liga para algum parente para chegar até lá. Então nós fomos, e ele foi desesperado e ele começou a falar: pastor, ora pelo meu irmão, eu não quero que ele morra. E nós fomos em oração naquela viatura com a sirene ligada. E quando nós chegamos lá, irmãos, a mãe dele já estava lá, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, de oração. E quando eu entrei, a mãe dele disse assim: você é o pastor que está trabalhando com meu filho? Por favor, ora por esse meu filho aqui, ele é um servo de Deus. E quando eu vi aquele rapaz em coma, totalmente paralisado, eu falei: irmã, segura aqui na minha mão, vamos unir a minha fé e a sua, e vamos orar a Deus, vamos ver se Deus quer responder. E nós começamos a orar, pastor Silvano, igreja. Nós ouvimos o som do Espírito Santo tomando a nossa vida, e eu peguei na mão daquele homem em coma, e eu disse: ei, levanta e anda em nome de Jesus. Caminha na terra e faz os seus votos com Deus. E a mãe continua chorando e adorando a Deus e pedindo misericórdia. Daqui a pouco aquele homem, ele começa a mexer as mãos. E pasme você, igreja. Ele começou a fazer assim, deitado naquela cama cheia de aparelhos. Ele tocava trompete na igreja, e ele começou a fazer assim com as mãos, e ele estava pela fé, pelo Espírito Santo, tocando mesmo em coma.
porque o chamado é maior do que a nossa própria vida. O chamado de Deus fala mais alto do que nós, do que a nossa carne em todo o tempo. E aquele homem se levantou depois de alguns dias, e ele fez as sessões lá de hemodiálise dele lá. E até onde eu sei, ele voltou a servir a Deus. E eu quero falar um pouco dessa palavra aqui rapidamente, querido. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 37, que é isso que nós temos pregado essas 2 últimas semanas. E eu não vou me demorar muito não, só quero que você ouça atentamente o que o Espírito diz na igreja. Deus está fazendo um movimento nessa igreja, querido. Deus está fazendo um movimento nesse lugar. Você não pode ficar fora dele, você tem que entrar, mergulhar nessa unção que Deus está querendo derramar nesse lugar. Verdade, Deus. Aleluia. Atos 2:37. Ouvindo aquele povo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram então para o apóstolo Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali do lado: e quanto a nós, o que nós faremos, irmãos? Nós estamos interessados nisso. Nós vimos essa grandeza que Deus fez aqui nesse lugar e nós queremos isso. O que nós faremos? O que será de nós? E então o Pedro disse: vocês querem saber o que devem fazer? Cada um de vocês se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, Aleluia. para que os seus pecados sejam perdoados. E não só se arrependam, e não só se batizem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não venham para sentar, venham para ser cheios do Espírito Santo. É, meu Deus, aleluia. Não venham para ser crente comum, venham para ser crente cheio do Espírito Santo. Não se batize para ser alguém comum, batize-se na presença do Pai, para perdão dos pecados e para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Agora eu quero observar com você algumas coisas dentro dessa palavra. Nós sabemos que quando ele disse isso, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Que pregação interessante foi essa? Ei. Que palavra poderosa que Pedro pregou naquela noite, naquele dia. Que palavra é aquela que não só toca no coração de uma pessoa, mas de 3.000 num lugar de festa lá fora. É como se ele chegasse numa festa de Réveillon, primeiro dia de ano, 31 para primeiro, e ele começasse a pregar e 3.000 pessoas na beira da praia dissesse assim: o que faremos nós para receber isso que você tem no céu? Eu já expliquei aqui que a festa do Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Sim ou não? Essa festa do Pentecoste, ela era, na verdade, um agradecimento. Todo mundo colhia e saía para ir na igreja, para ir no altar, fazer uma festa. Cada um levava um bolo, cada um levava um prato de comida, e cada um levava a sua oferta no templo. E eles festejavam porque mais uma vez o Deus vivo, o Deus poderoso foi fiel e deixou ele escolher mais um ano. Então lá fora estava essa festa. A Bíblia diz para nós que não era só os crentes que faziam essa festa, qualquer um do povo podia fazer. Por isso que vinha gente de todos os lugares para
tinha umas 120 pessoas mais ou menos que estavam num lugar igual esse, orando, buscando, chorando, falando: Deus, o que vai ser de nós? O Senhor levou Jesus Cristo. Quais são agora as coordenadas para a tua igreja, para nós? Jesus falou: fique em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do poder de Deus. E eles estão esperando o poder de Deus. Cadê o poder de Deus? Cadê o poder de Deus? Pedro, você não vai lá celebrar o Pentecoste? Não, meu Pentecoste é aqui. Eu quero orar, eu quero buscar de Deus. De repente o vento de Deus abre a porta. E aqui bem interessante, lá fora perdeu o interesse. E o que se tornou mais interessante agora era aqui dentro, a festa aqui dentro, a festa do Espírito, que o Espírito Santo estava fazendo naquele lugar. O que fazia sentido agora era aquele vento que era um terremoto de vento, era um tufão de vento, e não apagava o fogo que eles viam na cabeça. Porque aquele fogo era diferente, não era um fogo que veio debaixo do inferno, mas é um fogo que desceu do céu e ficou neles. Era o mesmo fogo, da mesma marca, da mesma etiqueta, da mesma companhia, que acendeu a sarça ardente lá no Monte Horebe. E o servo de Deus Moisés ficou olhando e falou assim: caramba, o calor está bravo aqui nesse lugar, está queimando aí as sarças aí. 2 horas passou e está queimando. 3 horas passou e está queimando. Que fogo é esse? Ele chega mais perto. Imagina, lá no Monte Horebe, naquela escuridão, só aquele clarão da sarça queimando. O Moisés chega perto e o Espírito Santo fala para ele: pode chegar mais perto. Sadraque, Mesaque e Abednego andaram nesse fogo aqui, não se queimaram. Pode pôr a mão, põe a mão nesse fogo, esse fogo não queima, esse fogo enche. É esse fogo. Pela minha fé, querido, eu vejo o Moisés olhando para aquela sarça e vendo a mão no fogo assim, tirando, e a mão dele cheia do fogo, e não queimava, porque não era fogo de baixo, era fogo de cima. E aquele fogo agora estava na cabeça daqueles discípulos. Deixa o fogo fazer a tua cabeça. Deixa o fogo do céu entrar na tua cabeça. Deixa o fogo do céu queimar o pecado na tua cabeça, na tua mente. Chama o fogo do céu para a tua mente, igreja. Hoje, nesse dia de hoje, Deus quer queimar todo pensamento maligno da tua cabeça hoje. Deus quer queimar todo pensamento de depressão hoje. Deus quer queimar todo pensamento de suicídio hoje. E se tiver algum bichinho no teu olho, Deus queima hoje. Já não tem mais, já saiu. Amado, eu fui orar 7 dias na casa de uma pessoa que disseram para ela que ela tinha demônios que queriam tirar a vida dele. E nós oramos no primeiro, no segundo, no terceiro, e era o mergulho de Naamã. Falei: então eu vou ter que ficar aqui até o 7, mas a palavra de Deus diz que no primeiro era só ter obedecido e chegar até o final. Vamos até o final. Quando eu cheguei no final, o Espírito Santo falou no meu ouvido: vai lá e põe o dedo dentro do ouvido dele, e chega lá e repreende no ouvido dele, porque o diabo está soprando na mente, e o cérebro entende que é hora de doer o corpo. Uma hora o cara não tinha nada, outra hora a dor vinha, e ele se arrastava. Eu falo: não é possível. Já oramos, já jejuamos. Se era caça de demônios, só sai com jejum e oração. Nós já jejuamos, já oramos, já buscamos, já repreendemos, já falamos no nome de Jesus. Fiz o cara confessar o nome de Jesus. Fui eu dentro do ouvido dele, pastor Silvano, tome,
ouvido aí, ó. Vai queimando esse espírito que sobra nesse ouvido, que é hora de doer, que é hora de ficar prostrado, que é hora de ser derrotado, que é hora de ser um infeliz, que é hora de ser traído. Vai, Espírito Santo, queima. Aquele povo lá de fora começou a olhar e falou assim: o que está acontecendo lá dentro? Que som é esse? Que fogo é aquele que nós estamos vendo na cabeça deles? E eles lá, aleluia, alabá, chumicanta, alabadá, e a cama. O cara olha e fala assim: eita, está falando na minha língua lá. Um grego olha e fala assim: o cara está falando grego ali, ó. Você imaginou? Um chinês ali veio trazer essa oferta da Pentecostes, mas a gente escutou aquele barulho e ele é curioso, ele foi lá ver. Quando ele chegou lá, o corpo dele arrepiou inteirinho e ele falou assim: o que é isso aí? E ele escuta um lá, humilde, roupa de pele, talvez sandália surrada no pé, talvez a barba sem fazer, o cabelo comprido, o corpo não tão cheiroso, não tão perfumado. Mas escutei ele falando em chinês, em mandarim, em inglês, e dizendo assim: arrependam-se, e sejam batizados no nome de Jesus, para que vocês sejam perdoados dos seus pecados e para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Não existe outra situação que faça aquele povo ter se interessado tanto, a não ser ouvir eles pregarem na própria língua deles. Eu quero. O que nós faremos? O que nós faremos para receber isso? Eu quero. Você imaginou isso, querido? Você imaginou a cena do Pentecostes? É essa. A festa lá fora para. E a festa aqui dentro começa. Agora a festa é espiritual. Deus está chamando para uma festa espiritual. Você que está andando de festa em festa lá fora, Deus está te chamando para uma festa espiritual. Deus está chamando para uma festa do Espírito, para ser cheio, para ser queimado na presença de Deus e não ser consumido. Porque aqui dentro o fogo queima e não consome. Lá fora, aleluia, o pecado consome e não queima. O que nós faremos? Um discípulo olha para o outro, outro discípulo olha para o outro, e alguém apropriado, preparado, que está prontinho para pregar, levanta a mão e fala assim: deixa essa oportunidade para mim. Você vai pregar, Pedro? Pedro vai pregar? Pô, deixa eu pregar, porque eu estou sentindo cheio desse Espírito Santo. Porque faz 50 dias que eu neguei ele. Porque faz 50 dias que eu falei para ele que eu não ia trair, eu traí ele, eu chorei amargamente por isso. E ele é tão bom que ele veio me visitar depois de ressuscitado. Ele veio me ressuscitar. Ele me deu uma segunda chance. Glória a Deus. Você imagina Pedro falando assim: eu não presto para ser crente não, eu só vivo caindo, pecando, já caí de novo. E Jesus aparece para ele: vem cá, quero conversar com você. E eu já li aqui para vocês, já preguei isso muitas vezes. Ele faz um churrasquinho de peixe na praia, e os caras tentando pescar lá e não conseguem. Jesus é o pão do céu. Ele cai na água, e os peixes correm para comer dele. E ele olha para Pedro e fala assim: joga a rede do lado direito. Tem peixe se alimentando de mim aqui hoje. Tem peixe comendo. Quem já jogou pão no peixe? Quem já jogou pão no lago? Quem já jogou pão no lago? Você vê? Quem já, aleluia, quem já jogou a serva no lago e viu aquele monte de peixe pulando? Era Jesus
enjoado. Você só gosta do peixe que não tem. Eu separei um salmão aqui para você. Estou assando esse salmão aqui, está com o seu nome, cara. Experimenta, Pedro, vê se está bom. Sente o cheiro dele. Você já comeu salmão desse jeito? Você já comeu na brasa desse jeito aí? Você já sentiu o cheiro? Esse é o melhor salmão que eu escolhi para você. Sabe por quê? Porque eu não sou aquele que põe o dedo no nariz e fala do teu pecado. Eu sou aquele que te abraça quando você erra e fala: eu sou o teu Deus, eu te perdoo. Eu te dou mais uma oportunidade. Quando você decidiu que ia vir andar por cima das águas, eu te dei esse poder, Pedro. Mas você fraquejou. Então você aprendeu a lição que quando você começa a andar pela fé, não pare. Ainda que não esteja vendo nada, não pare. Ainda que te assombre, não pare. Ainda que o diabo venha soprando no seu ouvido, não pare. Você está andando pela fé, continue. Vai até o fim. Vai até o fim. Mas você fraquejou, Pedro, e você afundou. E quando você afundou, você começou a gritar: me socorre, me socorre. Imagina um pescador com medo de ser afogado. Eu posso imaginar que o inferno estava puxando ele para baixo. Estava puxando para baixo. Ei! Cada vez que você cai na fé, cada vez que você erra, cada vez que você sai fora do propósito, o diabo vai puxar o teu pé para baixo. Porque o que ele quer é ver você lá embaixo. Pela força de Pedro, ele não conseguiria nadar para cima, porque ele estava sendo puxado por uma força sobrenatural para baixo. Concorda comigo? O cara é pescador, meu. O cara nada naquela praia há muito tempo. Mas quando começa a viver algo sobrenatural, eu quero dizer para você, enquanto tem anjos subindo e descendo, tem principado e tem potestade que está tentando rodear. Enquanto você está querendo ouvir o leão da tribo de Judá, tem outro leão rugindo ao lado. É meu Senhor, aleluia. Se alguém está ouvindo Deus falar aqui nesse lugar, aplaude o nome dele. Ele é digno de aplauso, ele está sentado aqui. Qualquer pai fala para o filho assim: eu falei para você não errar. Agora sofre um pouquinho aí, para aprender. Mas quando Pedro afundou, os olhos dos homens do barco não viram, mas os olhos de Jesus viu os demônios puxando Pedro para baixo. E Jesus corre, segura na mão dele e fala: vem aqui. E olha bem dentro do olho dele, sem ninguém ouvir. Ninguém precisa ouvir o que Deus tem para falar dos seus fracassos. Jesus olha no olho de Pedro, segurando na mão dele. O diabo solta dos pés dele, fica leve para Jesus puxar. E Jesus olha e fala assim: por que não teve fé? Vem aqui comigo. O Senhor está esperando você apertar esse gatilho da fé, irmão. Você vai ver a explosão de fé que Deus vai derramar sobre a tua vida. Quando você começar a deflagrar, aleluia, a arma espiritual, a metralhadora de 66 tiros que tem na tua mão e no teu coração, querido. Você vai ver, aleluia, a explosão de fé que Deus vai acrescentar na tua vida. Aí depois que todo mundo come, está todo mundo saciado, ele fala assim: ô Pedro, só eu e você, lá no escritório de Jeová.
Só eu e você, Pedro, lá, depois do jantar. Porque o negócio com você e comigo é depois da janta. O meu negócio com você, Pedro, é depois que todo mundo vai dormir, eu te chamar na madrugada. O negócio com você é estreito, Pedro, porque eu falo com você cara a cara, mas com eles não dá para falar desse jeito. Porque eu sei quem é você, Pedro, e você é desse jeito explosivo, e eu amo isso em você. Porque quando você explode pro meu lado, ninguém te segura. Nós estávamos conversando aí, a pastora Rosana. A gente precisa de gente explosiva. Mas precisa ensinar para eles, ó, guarda a explosão agora guarda, agora usa. Né, pastor? Os jovens cheios daquela emoção, e nós vamos, e aí a gente fala, calma, pera. Aí o mundo está batendo corda. E o jovem está assim. E você, pera, agora não. Vai tomar cordada nas costas. Vai ter que ir para o fim da fila de novo. Quem já brincou disso? Você está lá. Se ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, agora vai. Aí, glória! Agora eu fui, Jesus, olha eu aqui. Olha aí, manda foguinho, Jesus. Manda fogo. Se o Espírito Santo de Deus não falar assim no teu coração, está errado. Pedro, você me ama mesmo, cara? Já falou que não ia negar, negou. Já fez um monte de coisa errada. Eu vejo que você me ama e eu te amo. Você quer mesmo? Vai querer mesmo? Vai começar a igreja daqui a pouco, você vai querer mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Você vai querer mesmo, Senhor? Você sabe que eu te amo. Você me ama mesmo? Senhor, eu sou judeu, velho. Comigo eu falo 2 vezes, na terceira vez não preciso falar. Você sabia que judeu é assim? Judeu só ora uma vez. E ele crê que Deus vai ouvir a oração dele. Quando você vê Paulo falar assim, por 3 vezes eu orei, é porque realmente o negócio está pegando. Está pegando. Ele estava com espinho na carne. Ele falou assim, Senhor, já orei 3 vezes. E esse espinho não sai da minha carne. Esse Satanás vem me esbofetear a cara o tempo todo. E Jesus fala para ele assim, querido, fique em paz, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem está fraco aqui, recebe o aperfeiçoamento de Deus. Recebe o aperfeiçoamento de Deus. Eu imagino a conversa de Jesus com Pedro depois do jantar e falando, apacenta as ovelhas. Combinado? Combinado. Você está sentindo cheio? Estou. Está cheio do Espírito? Estou. Então agora vai. Passa uns 35, 40 dias depois, vem o Pentecostes. Está lá, ele está cheio. Ele é um cara que chorou amargamente, ainda agora ele está pronto para pregar. Sabe quem pode pregar a palavra de Deus? Quem já viveu Deus na vida. Sabe aquele que quer? Não sofreu nada, viveu no aquáriozinho da mamãe, viveu na redoma do papai, está na barba do titio, da titia, da vovó, a vida inteira e não teve nenhuma experiência com Deus. Não pode pregar. Só pode pregar aquele que Deus tirou do lamaçal do pecado e falou: vem cá, se limpa, se arruma. Se arruma. Que folha feia é essa aí tampando o seu pecado? O que é isso? Tira isso, tira. Vou te dar casaco de pele no lugar de vestes de vergonha. Está entendendo?
estou sentindo que eu tenho que pregar. Você pode ensaiar a palavra mais bem ensaiada do mundo. Eu vejo tanta gente, eu mesmo já fiz isso. Copiar pregação do outro, copia a pregação do outro, anota, solta o play, ouve um pouquinho, para de novo, copia de novo, vê a hora, vê até o jeito que o cara faz, enrola a língua do jeito que o cara enrola e não sente nada. Mas Jesus não falou que cada um tem que ter o azeite na sua lamparina? Essa é a maneira. Você quer pregar com a lamparina do outro, ei? O azeite do outro não presta para você, porque cada um tem o seu próprio azeite refinado, passado na moinha através da oração no Monte das Oliveiras. Simples assim. Ninguém vai ser igual o pastor Márcio, mas também ninguém vai ser igual o Caio. Porque Deus trata com cada um diferente. E Deus não quer que você seja um eco de ninguém. Deus quer que você seja uma voz única e verdadeira na terra. Então ele olha para aquela multidão que está ajudando. Imagina aquele povo, põe na cabeça lá, que negócio é esse, que negócio é esse, que negócio é esse, um caído para lá, outro rodando para cá, outro falando ali, outro dando risada lá, outro chorando, outro na unção do Espírito, aleluia, outro arrebatado lá, e ele fala assim, o que nós vamos fazer para receber isso aí? Vai, a gente quer. Dessa maneira, Deus. Aí Pedro, cheio da autoridade, fala assim, tem que fazer igual eu fiz. Não vai ser fácil, mas vocês vão ter que se arrepender. Glória a Deus. De tudo aquilo que vocês fizeram de errado. Amém, Pai. Vocês vão ter que se afastar desse mundo perverso que está lá fora. Você precisa ser realmente aquele que entra para falar de Deus e não para fazer comunhão com a roda de escarnecedores. Porque eu comecei a sentir quando eu me converti que o grande barato, sabe qual que era? É ver todo mundo começar a tomar cachaça, cerveja, e eu na Coca-Cola, e os caras suavam. Ei, o que foi? Agora é crentão? E eu, sim, claro, graças a Deus. E aí eu ficava olhando. Eles tomavam a primeira, irmão Luiz, a segunda, a terceira, daqui a pouco eles começaram a ficar ridículos. Você já conversou, você sã, conversou com alguém embriagado? Não dá, né? E a gente fica igualzinho, se não pior. Misericórdia. Não dá, gente, não dá, não tem como. Por isso que as mulheres chamam os maridos que chegam bêbado em casa. Meu Deus, além de fedido, ainda quer falar um monte de besteira, e ainda quer fazer carinho, quer falar bem de pertinho. Imagina! Quando está ação, fica chutando lá, fica quebrando os pratos, fica batendo a panela. Mas quando está bêbado, embriagado, quer agarrar, quer abraçar, quer ser amoroso. Sai daí, vai se converter. Aparta! Sim ou não? Dessa maneira. Vai ser um barato você ver as pessoas notando a diferença em você. E eu só dando glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí daqui a pouco a história muda, sabe por quê? Porque as pessoas que zombaram de você, elas começam a te respeitar. Dessa maneira. Eu ouvi isso. Cara que era matador, não sabe aqueles polícia? Bichão, só tem um olho, o outro olho a boina cobriu assim, ó. Você sabe, né? É, Apolinário e companhia limitada aí. Só a boina afundada assim, ó. Brabão, bração, aqui uma tatuagem da morte, e é a morte agora. É o carrasco de Satanás. E o cara chegar e falar assim: ô, respeita o pastor aí que está aí do lado, meu. É de dar glória, irmão.
glória, irmãos, você não tem esse prazer na sua vida de ser respeitado como uma serva de Deus, como um servo de Deus. De ver aquela mulher que estava lá no braço de um hoje, no braço de outro amanhã, no braço de outro, e o cara que faz tempo que não vem, vai chegando perto dela e não fala assim: ei, serva de Deus, viu? Não vai chegando não, vai ficar zoado para você. Glória a Deus. Não tem honra maior que essa, irmão. Obrigado, Pai. Daquele que cheirou a farinha com você, olhar para você e reconhecer você como um homem de Deus. Daquela que saiu da parada e falou assim: vamos ver com quantos caras vão ficar hoje. Eu aposto com você que vão beijar mais cara que você nessa noite aqui. E outro dia chegou e falou assim: tu és uma mulher de Deus agora, meu, você está diferente, você está mudada. Não tem glória maior que essa. Devia missionário ali e falar assim: se morrer amanhã, morrer hoje, amanhã faz um dia. Aí agora olha para ela e fala assim: ora por mim, missionária. Dessa maneira. Tu és uma serva de Deus. Fica de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Quase 3.000 pessoas queriam aquilo, queridos. Aquele fogo que queimava neles, mas não consumia. Quem quer aqui nessa noite caminhar como Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo de Deus e não se queimar? Quem quer que esse fogo de Deus queime a tua cabeça?